Capítulo 70. Depois disso meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos, e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas, e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo, e no meio destas pedras vi vibrações de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava-a. Então o serafim, o querubim, e o opanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Panoel, e os santos anjos que estavam acima nos céus foram, e saíram dele. Miguel, Rafael, e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão, e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre a minha face enquanto toda a minha carne era de sol, vida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando, e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel, e Gabriel, e Rafael, e Panoel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o Filho do Homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em ti ele conferirá a paz em nome do mundo existente, por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão, e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino, de ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos e os retos, possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre. Capítulo 71. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com as suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso, e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas, de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste, e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai, e os portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce, e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas, 6 portões estão no nascente, e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito, e ao lado esquerdo destes portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu, toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela ascende, o vento sopra. O sol se põe no céu, e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão, e ilumina a face do céu. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos.
Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão a oeste do céu no nível em que ele descende. Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite é encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele, e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue, e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. O sol, então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce, e se põe no sexto portão, 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes, mas a noite é encurtada, e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado, e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce, e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste nascendo no quinto portão por 30 dias, e se pondo novamente a oeste no quinto portão do oeste. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste, e nasce no quarto portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Naquele período o dia é feito igual à noite e, sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. Naquele período a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol, então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. De igual maneira ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. Naquele período a noite é 11 partes, e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão, por 31 dias. E se pões no oeste no primeiro portão. Naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta, desde estes começos. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. Naquele período a noite é contraída em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna por estes começos a 30 dias, nascendo, e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão, e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes. E a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite, são feitos diferentes um do outro pelo progresso do sol. Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei, e o progresso do sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, e seguindo em frente. Esta é a grande e perpétua luminária, aquela que ele chama o sol, para sempre e sempre. Este também é a grande luminária, e a qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Deus ordenou. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais.
Capítulo 72. Depois disso eu vi outra linfelma luminar inferior, o nome da qual é a Lua, e a órbita da qual é como a órbita do céu. Sua carruagem, a qual secretamente acende, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida. Cada mês em sua saída e entrada, ela torna-se transformada, e seus períodos são como os períodos do Sol. E quando, de igual maneira, sua luz é para existir, sua luz é uma sétima porção da luz do Sol. Assim ela nasce, e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. Naquele tempo ela aparece, e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o Sol, no portão do qual o Sol nasce. Metade dela está em prolongamento 7 porções, uma metade, e o total de sua órbita é sem luz, exceto uma sétima porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma sétima porção, ou a metade daquela porção, de sua luz. Sua luz é por 7, por uma porção, e pela metade de uma porção. Seus crepúsculos com o Sol. E quando o Sol nasce, a Lua nasce com ele, e recebe metade de uma porção de luz. Nesta noite, quando ela começa seu período, previamente para o dia do mês, a Lua se põe com o Sol. E naquela noite ela é escura em suas 14ª porções, que é, em cada metade, mas ela nasce naquele dia com uma sétima porção aproximadamente, e em seu progresso declina do nascer do Sol. Durante o restante de seu período sua luz aumenta em 14 porções. Capítulo 73. Então eu vi outro progresso, e regulações que ele efetuou na lei da Lua. O progresso das luas, e tudo o que se relaciona com ela, Uriel mostrou-me, o santo anjo que administra a todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. Em cada um de seus 2/7 de porções, ela completa toda sua luz, ao nascer e se pôr. Em determinados meses ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões a lua se põe com o Sol. Naqueles 2 portões que estão no meio, no terceiro, e no 4º portão. Do terceiro portão ela sai por 7 dias, e faz seu circuito. Novamente ela retorna para o portão do qual o Sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina do Sol, e entra por 8 dias no 6º portão, e retorna em 7 dias para o terceiro portão, no qual o Sol nasce. Quando o Sol prossegue para o 4º portão, a Lua sai por 7 dias, até ela passar do 5º portão. Novamente ela retorna em 7 dias para o 4º portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo 1º portão, em 8 dias, e retorna em 7 dias para o 4º portão, do qual o Sol nasceu. Assim eu vi suas estações, como de acordo com a ordem fixada dos meses o Sol nasce, e se põe. Nesses tempos há um excesso de 30 dias pertencentes ao Sol, em 5 anos, todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias, e ao Sol, e às estrelas, deles em cada um dos 5 anos, assim 30 dias pertencem a eles, de modo que a Lua tem 30 dias a menos que o Sol, e as estrelas. A Lua traz em todos os anos exatamente, para que suas estações possam vir nem tão adiante nem tão para trás um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos os dias são 1092, em 5 anos eles são 1820, e em 8 anos 2920 dias. Para a Lua só corresponde em 3 anos 1062 dias. Em 5 anos ela tem 50 dias menos que o Sol, pois uma adição sendo feita 1062 dias, em 5 anos há 1770 dias, e os dias da Lua em 8 anos são 2832 dias. Pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do Sol, por 80 dias, cujos 80 dias são sua diminuição em 8 anos. O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da Lua, e a estação do Sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce, e se pões neles por 30 dias. Capítulo 74. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação, e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente,
pois estas luminárias verdadeiramente servem, no lugar de habitação do mundo, um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão, e um dia no sexto portão. E a harmonia do mundo torna-se completa a cada 364 estados dele. Para os sinais, as estações, os anos, e Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias do céu no céu, e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas, e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol, no céu, no qual os raios do sol batem. Deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles estão para os ventos, e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos no céu nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e estrelas, e todas as obras do céu, procedem no seu nascer, e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita, e à esquerda. Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem, quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. Eu vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo acima daqueles portões, nos quais se movimentam as estrelas que jamais declinam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. Capítulo 75. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem, e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos em frente do céu, 3 no oeste, 3 no lado direito do céu, e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo que está nas águas, ou na terra seca. O primeiro destes ventos procede do portão oriental, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Deste portão saem a destruição, a aridez, o calor, e a perdição. Do segundo portão, o do meio, procede a equidade. Dele emanam a chuva, a abundância, a saúde, e o orvalho, e do terceiro portão ao norte, vem o frio, e a seca. Depois destes procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. Mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva, saúde, e vida. Do terceiro portão, que está a oeste, vem orvalho, chuva, ruína, e destruição. Depois desses estão os ventos do norte, que é chamado mar. Eles vêm dos 3 portões. O primeiro portão é aquele que está ao leste, inclinando-se ao sul. Deste vem orvalho, chuva, ruína, e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida, e saúde. E do terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho, e destruição. Depois destes, no quarto quadrante estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve, e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde, e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima, e perdição. O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes do céu está terminada. Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição, e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém. Capítulo 76. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas, e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios, e neve,
e a terceira parte contém o paraíso. 7 altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde o congelamento procede, enquanto os dias, estações e anos passam. 7 rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste, para um grande mar suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra. 7 no grande mar. Capítulo 77. Os nomes do sol são estes: um é Ariares, o outro Tomas. A lua tem 4 nomes. O primeiro é Azônia, o segundo, Ebla, o terceiro, Benazzi, e o quarto, Erai. Estes são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. Na órbita do Sol, há uma 7ª porção de luz, a qual é adicionada àquela que vem da Lua. Elas se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte, e através do portão oriental passam pela face do céu. Quando a Lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo que está nela. Em 40 dias toda sua luz é completada. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano, ela tem 3 quíntuplos. A lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição no primeiro dia sua luz decresce uma 14ª parte, no segundo dia é diminuída uma 13ª parte, no terceiro dia uma 12ª parte, no quarto dia uma 11ª parte, no quinto dia uma 10ª parte, no sexto dia uma 9ª parte. No 7º dia ela decresce uma 8ª parte, no 8º dia ela decresce uma 7ª parte, no 9º dia ela decresce uma 6ª parte, no 10º dia ela decresce uma 5ª parte, no 11º dia ela decresce uma 4ª parte, no 12º dia ela decresce uma 3ª parte. No 13º dia ela decresce uma 2ª parte, no 14º dia ela decresce a metade de uma 7ª parte, e no 15º dia todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados a lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do sol. Todo o tempo em que a lua está em progresso com a sua luz, que é consumida na presença do sol, até que sua luz em 14 dias seja completada no céu. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada lua nova, pois naquele dia a luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa, no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite do leste. A lua então brilha toda a noite, até que o sol se levante diante dela, quando a lua desaparece diante do sol. De onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce, até que toda sua luz seja extinguida, e os dias da lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses, ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses, ela efetua em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias. E no tempo de seu andamento durante 3 meses ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. À noite ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 78. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos, e em todas as estações sob cada influência, em todos os anos, na chegada, e sob a regra de cada, durante cada mês, e a cada semana. Ele mostrou-me também o decréscimo da lua, que é efetuada no 6º portão, pois naquele 6º portão sua luz é consumida. E lá é o começo do mês, e seu decréscimo é efetuado no 6º portão em seu período, até 177 dias são completados, de acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. Seus períodos são menos que os do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias em meio ano precisamente. Quando aquela sua visível situação é completada,
Assim é o aparecimento, e a semelhança de toda a luminária, que Uriel, o grande anjo que as conduz, mostrou-me. Capítulo 79. Naqueles dias Uriel respondeu-me, e disse, eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua, e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações, e chegadas para retorno. Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados. Sua semente será retroagida em seu prolífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido, e desaparecem em suas estações. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias, os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação, os frutos das árvores serão retidos. A lua mudará suas leis, e não será vista em seu período. Mas naqueles dias o céu será vista, e esterilidade tomará lugar nas fronteiras das grandes carruagens no oeste. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz, enquanto muitos chefes, entre as estrelas de autoridade, errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Elas não aparecerão na sua estação, que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão, e considerarão a si mesmos deuses, enquanto que o mal se multiplicará entre eles. E castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 80. Ele disse, ó, Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado, e, lendo o que está escrito nele, entenda toda a parte dele. Então eu olhei em tudo o que está escrito, e entendi tudo, lendo o livro, e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem. E de todos os filhos da carne sobre a terra, durante as gerações do mundo. Imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre o governante de toda a criação. E eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade, e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse, abençoado é o homem, que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles 3 santos fizeram com que eu me aproximasse, e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram-me, explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos, que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois Ele é seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possas instruir tua família. Escreve estas coisas, e explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano, tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos apontará retidão para outros eleitos, os justos com os justos se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão. E os pervertidos com os pervertidos serão afogados. Aqueles que também agiram retamente morrerão por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. Naqueles dias eles terminaram de conversar comigo. E eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor dos mundos. Capítulo 81. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei, e te escrevi. A você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos, e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não duraram, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol, no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos, e acompanham-nos em seus 4 períodos. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, e não calculam-nos nos cálculos de cada era, pois eles grandemente erram com respeito a eles. Os homens conhecem acuradamente o que eles são no cálculo do ano.
Mas certamente eles são marcados a menos para sempre, um no primeiro portão, um no terceiro, um no quarto, e um no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado, e acuradamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos, e os dias, Uriel explicou a mim. E comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu, e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua, e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põem em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias, e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam, e entram em suas estações de acordo com as suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência, e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses e o ano, em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles, Melquel, Elam-Melaque, Melial, e Narel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adinarel, Jesusal, e Gelumeal. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações, que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano, levanta-se e governa Melques, que é chamado Tamani, Isai. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias. E estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência há transpiração, calor, e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa, e todas as espécies de flores florescem no campo, e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles, Barquel, Zeusabel, e outro condutor adicional de 1000 é chamado Eloialev, os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Elimelec, cujo nome eles chamam Esplêndido Zai. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem, e criam. Todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as vinhas são pisadas. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gedael, Kel, El. E o nome do líder adicional de 1000, é Aspael. Os dias de sua influência foi completado.